Oi, tudo bom? Todas as vezes que eu me deparo com esses 3 primeiros versículos do capítulo 3 do Evangelho segundo Lucas, eu fico extremamente impactado com eles. Eu vou ler rapidinho, só para você se lembrar deles. Diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Por que esse texto me chama a atenção? Esse texto me chama a atenção pela forma, pela maneira como Deus lida e instrumentaliza pessoas. Eu gosto da forma como Lucas dispõe essa narrativa aqui. Perceba vocês que isso instrui muito pra gente, assim, nós que estamos vivendo momentos de celebrização dos momentos das pessoas e às vezes corremos o risco de nos achar esquecidos por Deus e pelo mundo. Esse texto fala das pessoas a quem Deus tem acesso, ou que Deus permite o acesso a ele, né? Já não havia diferente aí. Então esse texto ele vai nos ensinar que a gente não pode confundir simplicidade com insignificância. Então olha só como isso é interessante, né? João, que é o João Batista, ele não tinha notoriedade dessa lista supracitada aí. Nem de longe ele tinha estatutariamente a importância desses nomes citados. Ele era uma pessoa simples, mas ao contrário do que a gente pode pensar, ele estava longe da insignificância. Pelo contrário, na perspectiva de Deus, talvez a ordem se invertesse, né? A insignificância estava do lado das celebridades, e aqui não tem absolutamente nada a ver com o nosso mundo e com as celebridades, nada disso, mas é que isso, na verdade, não conta para aumentar ou diminuir a nossa perspectiva diante de Deus. Mas a simplicidade conta muito, e João se deu assim como acessível a Deus, e Deus o concedeu acesso por conta exatamente dessa simplicidade. Mas o texto também vai nos ensinar que Deus, na verdade, investe em quem o busca. É curioso porque a expressão deserto aqui não é uma expressão assim fortuita, e muito menos está se referindo a uma localização geográfica. Não é que ele não estivesse visitando e ele morasse próximo aos desertos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a inserção dessa expressão aqui não quer, na verdade, nos remeter a uma questão geográfica, e sim a uma questão simbólica. Deserto é o lugar tanto da penúria quanto também da possibilidade de um encontro marcante com Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus. Então, assim, Deus investe em quem o busca, né? Que tal aproveitarmos esse deserto que a gente está vivendo por conta da crise do isolamento, para a gente então se voltar mais para Deus, né? Em terceiro lugar, a gente vai perceber que esse texto ele fala que Deus se torna acessível para aqueles que vivem a experiência do sagrado servindo a Deus e ao próximo. Diz assim que João percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ou seja, João transformou a sua experiência do sagrado em ação. E é isso que a gente precisa fazer. A ação para Deus e a ação em favor do próximo, né? Então, assim, uma outra coisa, um quarto fator que eu percebo aqui, nesses que se relacionam com Deus de uma forma impressionante, com intimidade, é que essas pessoas, na verdade, costumam emprestar a sua voz para aqueles que não têm voz. Eu acho interessante a construção aqui do texto quando diz que João Batista era a voz do que clama no deserto. Ou seja, para aqueles que estão gritando, mas ninguém ouve essas pessoas, para aqueles que estão à margem dos processos e que ninguém dá ouvidos para elas, então João Batista se constitui na voz dessas pessoas, se constitui naquele que vai somar, afinar, equacionar a sua voz, a voz dessas pessoas, para que elas possam ser ouvidas no seu clamor por serem vistas e atendidas, né? E também a gente vai aprender no decorrer desse texto que a gente precisa construir sempre acessos a Deus. Foi isso que João Batista fez o tempo todo.
Por isso que esse texto me marca, porque ele me confronta e talvez ele faça o mesmo com você, né? Nos confrontando sobre a necessidade de termos relacionamentos sadios com Deus e que de fato reflitam a nossa relação com um sagrado, que é um sagrado para o bem de todos nós. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, que Deus continue nos abençoando.